Olá desenvolvedores, aqui é o Papai Maker trazendo mais um vídeo para vocês aqui da continuação do nosso tutorial de Godot, desde o comecinho de novo, né? Basicamente uma atualização aí do nosso versão 2 para a versão 3, né? Então até agora, para quem está acompanhando direitinho nossos tutoriais, a gente já aprendeu aqui fazer toda a movimentação da nave, fazer os disparos da nave e limitar os disparos a 3 por vez, tá vendo? Então agora os disparos ficam limitados. Por mais que eu tente, eu não consigo atirar mais que 3 e a nave fica presa dentro do cenário aqui, ok? Nesse vídeo aqui, a gente vai aprender uma coisa bem legal, um pouquinho avançada, mas já é uma introdução, tá? E um recurso muito legal que vocês podem usar em vários jogos, várias estratégias, é legal para vocês aprenderem. Nós vamos fazer essa imagem aqui, ó, ela se tornar um movimento infinito aqui, ó, tipo um scroll infinito, onde ela vai descendo, como se a nossa nave estivesse avançando, tá? Existem várias maneiras de fazer isso. Pode, por exemplo, pegar essa imagem, duplicar essa imagem aqui, ó, e fazer com que as duas imagens desçam, né? Elas vão descendo. Quando essa chega aqui, aí eu posso pegar essa imagem aqui, jogar para cá sem perceber, e aí fica as duas fazendo isso, tá? Infinitamente elas vão fazendo isso aqui até o universo acabar, ok? Só que isso tem um problema, tá? Requer muita programação e vocês vão fazer isso à mão. E, gente, vamos aprender a fazer e usar a placa de vídeo para fazer o trabalho pra gente. Esse é o esquema. Então eu vou passar para vocês a base, para vocês entenderem que a gente pode fazer a placa de vídeo fazer o serviço. A gente pode mandar a placa de vídeo trabalhar pra gente. E existe um esquema muito legal que a gente consegue fazer com que a placa de vídeo mexa na textura das coisas. Quem está fazendo comigo o curso na Udemy do Frostbite já vai lembrar disso e vai lembrar lá da água como um shader. É o que a gente precisa, pode ser muito útil. E eu vou mostrar para vocês um shader que usa basicamente quase nada de programação, que faz um serviço bem feito, bem legal, bem lisinho, bem leve, inclusive muito leve, porque ele usa a placa de vídeo para isso, de um modo bem interessante. Se a gente pegar aqui, ó, qualquer objeto aqui que seja uma imagem, tá? A própria imagem aqui da nossa nave, né? Ela possui um sprite, e tudo que possui textura pode receber shaders, tá? E outras coisas que também não tem textura. A gente pode fazer shaders que mexem, por exemplo, com polígonos. A gente vai aplicar um shader nesse cara aqui, ó, e vai fazer com que a gente consiga deslocar essa textura, tá? Então, para fazer isso aqui é o seguinte: a gente pode vir aqui, ó, e simplesmente clicar aqui em material, novo shader material. Se a gente fizer isso aqui, ó, tá? Ele vai criar um materialzinho para cá, tá? Se eu clicar aqui e colocar novo shader e vier para cá, a gente vai ter um shader totalmente vazio, tá? E às vezes a gente quer lembrar algumas coisinhas como faz. Então eu vou ensinar um macete bem legal. Eu vou limpar aqui para facilitar a criação de um shader. A gente usa bastante, no 3D é mais interessante ainda, a gente usa bastante esse esquema aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou escolher aqui, ó, novo Canvas Item Material. E aí ele vai vir aqui, ó, com algumas configurações. Feito isso aqui, eu vou clicar aqui de novo e vou escolher aqui, ó, converter para shader material. Quando eu fizer isso aqui, ó, o shader já vai vir com algumas coisas preenchidas para você. O shader, todo shader 2D, tá? Isso não é um shader 3D, ele é um shader 2D, precisa ter essa linha para dizer que ele é um shader 2D. Então isso aqui está dizendo, o tipo desse shader é um Canvas Item. Essa linha aqui a gente pode apagar. Então agora a gente pode programar aqui dentro para poder controlar a textura. Óbvio que o que eu vou passar para vocês é relativamente pequeno, próximo do que um shader pode realmente fazer. É algo bem simples, mas já é uma base para vocês. Então a gente vai criar aqui, ó, um método, tá? Lembrando que para escrever um shader, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. É muito diferente de escrever um GDScript, tá? O modo que a gente escreve as coisas, o que define o que a gente escreve, o que é como se coloca uma variável, como se usa um if, isso tudo é chamado de sintaxe da linguagem. No caso do nosso shader aqui, ele está usando uma sintaxe que lembra um pouquinho mais da linguagem C. Então ele lembra mais a linguagem C. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, void fragment. Vou abrir e fechar parênteses, é como se fosse uma funçãozinha, e vou fazer isso aqui, ó. Esse void fragment é responsável por fazer a pintura da nossa cor aqui, ó. Olha que legal. Para isso eu tenho que definir qual é a cor, tá? É complicado.
vou tentar explicar para vocês. A placa de vídeo pega todos os pixels da imagem e joga no processador de uma vez só, e isso aqui vai rodar para cada pixel da imagem de vocês. Então esse fragment é como se fosse um pixel. Então eu posso definir a cor desse pixel. Vou escrever aqui, ó, color é igual. Aí eu tenho que colocar uma cor em cada pixel. Por exemplo, eu quero deixar todos os pixels em vermelho. Então eu venho aqui, ó, e ponho VEC 4, tem que ser 4 para cor. Aí o vermelho, R, tá? Todos tem que ter um F na frente ou 1.0. Isso é no shader, tá? Então pode usar o F aqui no caso de float, significa com ponto decimal. Eu vou colocar 1, 0, 0 e 1, tá? Aqui ele vai estar reclamando. No shader a gente tem que botar um ponto e vírgula no final de cada linha, ok? Fazendo isso, ó, ele pegou cada pixel da nossa imagem e deixou vermelho. Se eu quiser deixar azul, tá? Aqui eu vou deixar preto, né? Se eu quiser deixar azul, por exemplo, RGB, esse aqui é o azul. Então eu vou vir aqui e vou colocar 1 e aí vai ficar tudo azul. Se eu, por exemplo, quiser amarelo, eu tiro todo o azul. Então eu coloco tudo de verde e tudo de vermelho e tiro o azul e a gente tem um amarelão, tá vendo? Isso aqui ele tá rodando para cada pixel da imagem de vocês. Então essa cor específica, a placa de vídeo agora, ele tá passando pixel por pixel simultaneamente, tá? E jogando o amarelo. Por isso que ele está tirando a nossa textura que a gente colocou aqui. Se eu quiser deixar meio transparente, ó, eu posso botar aqui, ó, 0.5. Aí ele vai ficar semi-transparente, tá vendo? Se eu quiser deixar branco, eu coloco 3 uns aqui, aí ele fica um branquinho meio transparente. Olha que legal. Agora, e se eu quiser colocar aquela textura que tá aqui, ó? Aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Texture, é um macetão super simples, tá? Aí eu vou escrever texture, vírgula, UV, maiúsculo, tá? Ponto vírgula. Fazendo isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a textura, esse UV aqui é o mapeamento do pixel, é a posição. Ele vem na textura e pega o pixel que está na posição da textura e joga aqui dentro, ó, tá? Eu consigo, inclusive, fazer umas multiplicações aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, vezes 2, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele vai dobrar, ó. Assim, tem que usar isso aqui, tá, gente? Senão ele reclama, ele não deixa. Ó, ele vai mexer aqui, ó, e vai esticar tudo, ó, tá vendo? Ó? Tá? Ele, se eu quiser que ele fique o dobro do tamanho, eu posso fazer 0,5 aqui, por exemplo, ó. Aí ele fica o dobro do tamanho, tá vendo? Ele estica tudo. Então eu consigo mexer nesse UV aqui para esticar tudo isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, vamos colocar um número bem pequenininho aqui, ó, 0,1 vezes time, olha o que vai acontecer, ela começa a se mexer, ó. Vocês conseguem ver ela se mexendo lá, ó? Tá vendo? Ó? Ela está se movendo, ó. Só que notem uma coisa, ó, a gente já vai até aproveitar para arrumar isso. A textura ela fica toda esticada aqui, ó, vocês estão vendo? Para ela não fazer isso, ó, a gente vai vir aqui no background, na textura, no import, tá? Aqui no repeat a gente vai colocar enabled e reimportar, ó. Fazendo isso, ela faz a repetição, ó, que legal. Aí ela começa, ó, tá vendo que ela está se mexendo, ó? Se a gente aumentar a velocidade aqui, ó, ela se mexe mais rápido, ó, 6 vezes mais rápido, né? Só que eu estou multiplicando aqui, né? Ele fica todo estranho. Se eu executar aqui, ó, tá? Olha que esquisito que fica, ó. Tá vendo? Mas isso, todo esse efeito que está acontecendo aqui, ó, é feito com a placa de vídeo, tá? Agora, como que eu faço para mim fazer a movimentação horizontal? Eu vou vir aqui no nosso shader e vou mudar isso aqui, ó, tá? Vamos somar a um VEC 2, que é um vetor de 2, e multiplicar ele por time. Então aqui, ó, a gente vai subir nada em X, e vamos, por exemplo, colocar aqui um F. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Olha que legal que já está acontecendo, tá vendo? Ó? Se eu colocar isso aqui negativo, ó, ele vai para baixo, ó. Olha lá. Tá? Esse time é o tempo do jogo. Então, como ele vai multiplicando, ele vai aumentando esse valor aqui de acordo com o tempo, ó. Se eu executar o jogo agora, a gente tem uma ilusão de que a nave está viajando bem rápido pelo espaço, ó, tá? Mas e se eu quiser controlar essa velocidade aqui? Como que eu faço? Ó, a gente vai criar uma variável aqui, tá? Chamada velocidade, né? No shader a gente faz assim, ó, uniform float, a gente tem que dizer o tipo dele, tá? Vamos chamar de vel, é igual a 1, ponto e vírgula. Então agora a gente criou uma variável dentro do shader chamado velocidade.
Agora a gente pega isso aqui tudo e multiplica pela velocidade. Tá? A gente não vai ver mudança alguma, porque é a mesma velocidade 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Se eu quiser deixar na metade da velocidade, eu ponho 0,5 aqui, ó. Agora ele vai ficar metade da velocidade, tá vendo? Ó? Se eu quiser deixar super rápido aqui, eu posso, por exemplo, colocar 2F. Ele fica super rápido, ó. Tá? O legal, vamos deixar com o padrão 0,1. Vamos ver como que fica 0,1. Muito devagarzinho, acho que fica mais emocionante. 0,5 aqui, ó, tá? Mas uma vez que a gente colocou um padrão aqui, ó, se eu quiser mexer nesse padrão, eu venho aqui, ó, no nosso background. Deixa eu sair daqui, clicar aqui, ó, background. No material dele aqui, ó, no shader, vocês vão ver aqui, ó, shader pattern. São os parâmetros do shader, olha que legal. Esse véu que a gente criou aqui, ó, ele aparece aqui, ó. Eu consigo mexer por aqui, ó, tá vendo? Eu consigo mudar a velocidade aqui, ó. Se eu quiser, aqui, ó, vamos deixar o valor aqui desse jeito positivo mesmo, e a velocidade vamos deixar negativo. Tá? Assim a gente consegue definir a velocidade. Aqui parece que ela está dando marcha ré. Vamos executar aqui o valor normal, tá vendo? Ó? E aí eu consigo mudar a velocidade agora. Tá? Isso aqui mais para frente eu posso ensinar vocês como que faz para programar essa velocidade aqui via script. Eu posso mudar essa velocidade, eu posso dar uma simulação de que a nave está acelerando, tá? Por aqui, ó. Agora quando eu jogo, olha que legal, eu tenho a sensação de que a nave ela está se movimentando pelo espaço infinito, ó. E isso aqui utilizando a placa de vídeo. Desse jeito fica extremamente leve, ó, posso deixar em tela cheia, fica extremamente leve e eu tenho a sensação. Então quando a gente estiver jogando aqui e os meteoros estiverem vindo, dá a impressão que a nave está indo de encontro a esses meteoros, ele tem que tipo passar por um cinturão de asteroides, ok? Então isso aqui foi uma introdução bem tranquila sobre shaders, só para vocês terem uma base do que vocês podem fazer com ele. Isso daqui, gente, é só a pontinha lá em cima do iceberg. Shaders dá para fazer muita coisa mesmo e colocar visuais incríveis nos jogos de vocês usando um monte de efeito. Ok, pessoal? Não esqueçam aí de dar o like, caprichem aí, se inscrevam, ok? Quanto mais gente no canal, melhor o canal crescer, mais material eu vou estar trazendo para vocês. Até o próximo vídeo.